Da Mulher Maravilha, as Tartarugas Ninja, você pode desenhar qualquer personagem, desde que você saiba fazer um desses aqui, desde que você saiba montar um bonequinho como um de nossos famosos manequins. Você já ouviu falar na técnica do manequim? Hoje eu vou falar sobre algo que está além dessa técnica. Uma vez montado o nosso manequim, você já deve ter se perguntado: pô, tá certo, muito bem, eu consigo fazer um manequim, eu consigo fazer um desses bonequinhos, mas eu tenho tido dificuldade para preencher o manequim, eu tenho tido dificuldade para revesti-lo de detalhes, para revesti-lo de detalhes relativos à informação dos músculos, dos ossos, até mesmo roupas. Eu tenho dificuldade para fazer o cabelo do bonequinho. É claro que existe um conjunto infindável de informações visuais que podem ser acrescidas ao manequim. Hoje eu vou te ensinar não a fazer um manequim, isso eu já fiz em outros vídeos. Hoje eu vou te ensinar um pouco mais sobre como revestir um de nossos manequins de informações visuais que vão torná-lo mais próximo do que seria uma pessoa real. Compreendido? Você sabe fazer um manequim? Se você não sabe, desde já eu te aconselho ao final desse vídeo a buscar outros de nossos vídeos aqui no canal. Vários deles são ensinados, são dedicados a ensinar a técnica de construção do manequim. Essa técnica de rascunho do corpo, como alguns diriam. Essa técnica de esboço da figura humana. Tudo bem? Tudo bem. O fato é que uma vez montado um manequim, aqui nós temos alguns manequins já montados com calma, tá certo? Uma vez montado o nosso manequim, nós precisamos, primeiro sobre a cabeça, nós precisamos atentar evidentemente para o alinhamento dos pormenores faciais. O que nos auxilia nisso? As famosas linhas guia. Essas linhas guia, elas vão estar estabelecendo a posição correta, a posição de olhos, nariz, boca e orelhas. O alinhamento, o espaçamento entre os pormenores, tudo isso será orientado, será norteado pelas linhas guias. Uma vez feito isso, é claro que para fazer isso corretamente, você precisa ter o conhecimento do formato específico desses pormenores. As linhas guias vão te ajudar a posicionar os pormenores, mas para defini-los, para definir seus formatos, para acertar no contorno dos olhos, no contorno do nariz, você precisa estudá-los separadamente. E essa dica por si é de suma importância. Quanto ao cabelo, existem diferentes cortes. Por hora, não há tanto a se dizer sobre cabelo, mas por hora eu vou me ater a dizer somente, vou me ater a dizer ainda menos, eu vou dizer que você pesquise por diferentes formatos de cabelo, compreenda que diferentes personagens, diferentes idades inclusive, vão ter cortes diferentes, tá? Bem, uma vez estruturado minimamente o rosto, nós chegamos aqui nessa parte em que nós definimos a ossatura da clavícula, o grande peitoral. Mais uma vez você vai precisar recorrer a referências, porém observe, eu tenho dicas valiosas para passar para você aqui mesmo. Eu posso te falar, por exemplo, que a base aqui do grande peitoral, essa base triangular, é o segredo, é uma chave para desenhar uma boa musculatura peitoral. Esse triângulo, ó, escaleno, você considere que o mamilo está aqui acima disso, acima desse ponto, certo? Isso por si já te ajuda, desde que você faça o devido abaloamento aqui dos cantos do triângulo, isso já te ajuda a avançar muito no desenho do peitoral, tá? Outra informação anatômica, portanto, informação de revestimento do manequim importante, diz respeito aqui, ó, à cintura. Uma estrutura de ampulheta vai estar te ajudando a definir boa parte das cinturas. Essa conexão do quadril com a caixa torácica, muitas vezes, segue um padrão de ampulheta. Compreende? É claro que nós temos também o formato do bíceps e do tríceps, definindo essa porção medial aqui do braço.
e uma curva ampla, uma ombreira, definindo o nosso deltoide. A linha dos ombros ela é formada pelo encontro do trapézio com o deltoide. E essas informações por si, novamente, informações relativas aqui à formação do peitoral, trabalho de peitoral. Aqui novamente, o formato de ampulheta. Isso já ajuda em muito você a transformar um simples manequim numa figura mais próxima do real. Concorda? De uma figura mais próxima do que seria um ser humano crível. Não concorda? É claro que na medida que nós vamos acrescentando detalhes, nós precisamos retocar algumas informações visuais, dar refino à definição dos traços, para eventualmente proceder com uma arte final tradicional de história em quadrinhos, e eu falo muito em história em quadrinhos porque eu trabalho com isso, tá? Eu tenho um trabalho artístico desenvolvido nessa área. Ou você também pode simplesmente pintar, aplicar cores sobre o desenho sem passar pela tal arte final de quadrinho. É outra possibilidade. Entendido? Então essas informações vão sendo acrescentadas aos poucos. Nós vamos retocando o que precisa ser retocado. Essa dica aqui do peitoral, essa dica da aplicação das linhas guias, é o tipo de dica que vai estar, essa dica da ampulheta, resumindo, esse tipo de dica vai estar te permitindo aproximar o teu manequim mais e mais de um personagem completo e reconhecível. Certo? Se você apreciou essa dica, se você me assistiu até aqui, considere se inscrever no canal e clicar no sininho, tá? Se você tem interesse em conteúdo aprofundado, você é do tipo que quer se aprofundar, então você considere fazer um curso comigo. Eu ministro aulas à distância, eu ministro aulas via live, aulas particulares, e você pode saber mais a respeito me consultando na área de comentários. Se você quer conteúdo aprofundado, eu tenho conteúdo aprofundado, mais condensado, mais detalhado, para lhe passar. Certo? Grato por me assistir até aqui. Eu te aguardo em um de nossos próximos vídeos. Até lá!